Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa temporada do Resumido Entrevista está sendo gravada diretamente do Instituto Caldeira AI Day, com a Luciana Banzanella. Falei certo? Não. Falei errado. Eu tô demais hoje. É Bazanella. Bazanella. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui lendo, porque o currículo dela é bem grande e eu não gosto de errar essas coisas. Vai bem rapidinho. Não, tá completo. Não precisa tudo. Futurista, professora, pesquisadora e cofundadora da consultoria White Rabbit, ela é mestre em comunicação social e autora do livro Reimaginação Radical, 5 lentes para vislumbrar os futuros que desejamos viver. É palestrante, já participou de vários eventos, South by Southwest, TEDx, também já foi mestre de cerimônias em vários eventos, tem mais de 20 anos de carreira, sabe tudo sobre tecnologia, trabalhou com várias empresas, eu não vou ler todas porque realmente é muita coisa, Google, TikTok, Ambev, Suzano, Itaú, Gerdau, Toyota, PRG, já foi bastante coisa aqui, PG, Procter & Gamble, né? Uhum. Vamos começar falando do seu livro. Vamos, que legal. Obrigada pela oportunidade, obrigada para quem está nos vendo, nos ouvindo. Sim, o livro ele é uma consolidação de 10 anos de trabalho de estudos de futuros da White Rabbit, que é minha consultoria, junto com a minha sócia Vanessa Matias, e onde a gente faz um trabalho que não só traz, né, alguns métodos e técnicas clássicas dos estudos de futuros, mas também tem uma abordagem autoral nossa do sul global, de uma visão de futuros regenerativos, de uma visão mais pautada na nossa realidade, nas nossas necessidades aqui do Brasil, que a gente acabou criando a partir justamente dessa experiência com grandes empresas, de criar experiências onde a gente fala de futuros, né? E aí, vocês aqui têm essa pauta muito de tecnologia, né? Eu venho da internet, assim, do começo da internet, de tecnologia, de cenários de tecnologia. Muitas vezes as pessoas até confundem, né? Estudos de futuros com inovação tecnológica. Verdade. Até porque não só é um dos aspectos que mais influencia, mas também a gente aprendeu a ver cenários. Quando alguém vê, sei lá, né, alguma inovação tecnológica, fala assim, isso é muito Black Mirror, né? Porque, por exemplo, Black Mirror faz uma visão de cenários de futuros pautada em inovação tecnológica. E aí Sim. toda a mudança estrutural de comportamento que tem em torno disso, né? Mas, enfim, só para fechar a questão da reimaginação radical, é isso, assim, a gente procurou daí trazer aquilo que a gente sempre levou para grandes empresas, em fóruns de festival de inovação, então era mais restrito, e com a publicação do livro foi esse chamado assim, para socializar, democratizar, compartilhar mesmo, nessa crença de que todas as pessoas devem e podem ser protagonistas dos seus futuros, só que para isso elas vão precisar se instrumentalizar, abrir novas perspectivas, deixar de lado algumas ideias de futuros que já estão usadas, né? Essas ideias distópicas da ficção científica, né? Que inclusive eu sempre brinco, são ideias do passado, né? Por exemplo, a gente pensa assim, o De Volta para o Futuro. Quando as pessoas pensam em ideias de futuros, elas pegam ainda aquela estética, né? Sim. Só que o De Volta para o Futuro é um Já filme... é retrofuturista, né? Exatamente! Que bom que pegou essa ref. É um filme dos anos 80 que retrata 2015. Sim. E a gente está em 2025. Quando a gente pensa em vislumbrar 2050, a gente pensa naquela imagem dos anos 80. Então... Ainda tem gente querendo fazer o skate voador, né? Enquanto não sai esse skate, ninguém sossega. Ninguém sossega. O futuro não chegou até sair não esse chegou. Esse Aliás, essa frase, né, é uma coisa que me atormenta. Que é assim, qual? O futuro chegou, agora esse é o futuro que já chegou. E a gente fica assim, por quê? O que isso significa? Significa exatamente isso, que a gente tem uma ideia de futuro, está lá. O que é a ideia do futuro? Pô, é o skate voador. Então a gente não consegue vislumbrar. Enquanto não chega o skate voador, não é um futuro. E aí vai tudo passando. Mas, de certa forma, a gente imaginar o futuro é uma maneira de construir também, né? Claro. Não, até te diria, eu sou até radical nisso. Eu diria que essa é a forma, né? A gente advoga por essa, porque a gente fala reimaginação radical, é a ideia de que tudo precisa ser reimaginado. Tudo que foi criado foi antes imaginado, né? E a gente justamente não consegue imaginar futuros melhores, mais regenerativos, porque a gente está com uma crise da imaginação, a gente está com essas ideias usadas de futuros. Voltando para o livro um pouquinho, quando você fala em reimaginar o futuro e separar essa ideia de futuro com tecnologia, como isso se apresenta em termos de temas ou abordagem no livro? Pelo contrário, eu sou uma anti-separação, né? Eu tento sempre falar de uma visão sistêmica, né? Tá. Mas claro, o que eu quis dizer é o seguinte, que futuros e tecnologia são campos que têm muitas interseções, mas não são a mesma coisa, né? Então, muitas vezes os estudos de futuros, eles vão falar sobre a nossa capacidade de criar
cenários, possibilidades onde as tecnologias, o desenvolvimento tecnológico é um dos fatores, mas não é o único, né? Então, por exemplo, agora que a gente está aqui no AI Day, né? Então, às vezes as pessoas... Que é só sobre tecnologia, quase. Isso! Aí o futuro chegou, porque nós temos acesso à inteligência artificial. Que futuro? Aquele futuro que lá nos anos 80 a gente imaginou como essa inovação tecnológica. E eu vejo que a tecnologia digital, porque também é importante fazer essa distinção, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer visão de cenários em futuros, você vai utilizar muito da perspectiva da tecnologia social, né? Uhum. Então, quando a gente fala tecnologia, a gente já imagina o celular. Mas a tecnologia do celular é a tecnologia digital, ela não é a tecnologia, né? Como, digamos assim, a nossa capacidade humana, imaginativa, de criar possibilidades e técnicas para imaginar o futuro, né? Então, o que eu sinto é o seguinte, é que a gente está realmente numa grande revolução tecnológica, que é diferente das outras, né? Não vou entrar nem muito nesse... Pelo aspecto digital. Pelo aspecto da massificação da inteligência artificial, né? Da forma como ela aconteceu, né? A gente sempre... É importante lembrar que a inteligência artificial é um campo de estudos dos anos 40, 50, Sim, né? bem Mas antigo. aconteceu agora nos últimos anos uma massificação por empresas do norte global, especificamente, né, americanas, e do outro lado também as chinesas, né, que tem um modelo de negócio que está pautando um tipo de desenvolvimento de uma tecnologia. Então, eu acho que é importante a gente sempre fazer esse recorte, porque senão a gente universaliza, né? Não, é muito bom isso. Porque eu costumo falar disso no podcast. A gente fica preso numa coisa e essas empresas têm um interesse de empurrar uma agenda como se essa fosse a realidade absoluta. É igual a se acreditar no Twitter. Falando nem do X, falando do Twitter. Que usa para medir política, sentimento disso, daquilo outro, mas é uma parcela tão pequena da população global que é realmente usuário daquela plataforma que é uma amostragem, mas aquilo não é o todo, né? Quando a gente está nesse mundo digital, a gente tem sempre essa impressão que a parte é o todo. Agora é IA, tudo é sobre IA. Cara, um monte de coisa não vai ser sobre IA, mas é muita coisa. É a massoterapia, futebol, um monte de coisa não vai ser sobre IA, né? O mundo é muito maior do que isso tudo, né? E sim, eu acho que é importante isso. O mundo é maior que meu quarto, né? Então a gente tem que entender... Ou que a minha tela. É maior que a minha tela. O mundo é maior que a minha tela. A gente vai ter que entender realmente a complexidade do mundo e entender que isso que tu tá trazendo é bem importante, né? Eu falo que, assim, tem de um lado, às vezes, uma ingenuidade, né? Tem, muitas vezes, pelo lado, né, de pessoas que... Aqui no Brasil a gente tem um desafio, por exemplo, dos analfabetos funcionais. Então a pessoa tem realmente uma ingenuidade, ela acredita que aquilo é realidade. Sim. E tem também a esperteza comercial de se pretender neutro, de se vender como neutro, quando a gente sabe exatamente o teu ponto. Quantidade que de aquelas viés plataformas, que tem ali dentro. elas são desenhadas com um determinado objetivo muito claro, que inclusive é importante dizer, não é o nosso bem-estar. Sim. É a manutenção da nossa atenção nas nossas plataformas. Exato. E isso não é a tecnologia, isso é a forma como essas É um modelo empresas... de negócios, né? É um modelo de negócio. Mas uma coisa que você falou sobre a questão de analfabetismo funcional e o uso dessas plataformas, as pessoas acreditarem no que elas estão vendo ali o tempo inteiro, tem um exemplo contrário disso. Às vezes as pessoas erram e acabam acertando, né? O Elon Musk, que é uma figura... vamos chamar de divisiva, para ficar suave, ele fez uma coisa com o Grok, né, que foi estabelecer que o Grok tem uma linguagem que é anti-woke, que concorda com a visão dele, e ao fazer aquilo, tem uma certa transparência no processo. Né? Você vai lá e sabe o que você vai achar, o que é muito menos pior, talvez, óbvio que isso faz um estrago enorme, mas é menos pior do que uma plataforma que diz, não, você pode entrar aqui, tem as respostas do mundo, e é uma média, ou o que seja, que não tem nenhum viés, e é entupido de viés, porque o material usado no treinamento, a forma que ele é usado, exatamente como o Elon Musk mostra, ao propositalmente, ou pelo menos descaradamente conduzir, o resultado mostra, e as pessoas não sabem disso, né? Então, eu acho que, assim, por exemplo, na questão... O viés, né? Na perspectiva da reimaginação radical, o que a gente vai falar, né? A gente vai falar o seguinte, que na perspectiva sistêmica, quando a gente vai estudar a complexidade mesmo, né? A gente vai entender o seguinte, que o viés, inclusive, ele não tem esse caráter negativo. O viés é a forma como o nosso cérebro, como o nosso ser enfrenta e se interage com o mundo. A gente tem um lugar de fala, como diria Djamila Ribeiro, toda essa tradição, né, dos discursos, da análise de discurso, né? Ou seja, a gente só vai poder falar a partir das nossas referências, dos nossos vieses. Inclusive, esse é o nosso poder. Quando eu digo assim,
quando eu tô aqui, né, falando, tudo que eu tô falando... Nós somos todos vieses andando. Exato. Obviamente, cada um Exatamente, somos alguns complexos de vieses ambulantes. Sim. Eu não tô falando uma verdade universal. Eu vou ser o quê? Uma mulher branca de meia idade, gaúcha, formada em comunicação, que tive todos os vieses da minha formação, né? Por exemplo, no meu mestrado, esses dias eu estava falando. Toda a minha formação de estudos decoloniais, ele vem de agora, de anos recentes. Quando eu fiz mestrado, meu mestrado praticamente, exclusivamente, eu estudei autores franceses homens brancos. É o que tinha para hoje. É o que tinha, entendeu? E então assim, a minha formação ela não é universal em análise de discurso, ela é baseada naquela escola de pensamentos. Isso é um viés. E quando a gente revela o viés, é isso que tu falou. Ele te dá poder, porque eu digo o quê? Eu digo, é disso que eu tô falando. É daqui que eu tô ouvindo. Eu não tô me pretendendo universal. E até você reconhecer isso, para você poder ouvir o outro sem saber, achar que o seu ponto é o único, né? Isso é a perspectiva pluriversal. Mas quando você fala de decolonialismo, como que isso aparece no seu trabalho? Já falou que só de usar o termo sul global, a gente já entende que estamos falando aqui de uma perspectiva daqui de onde a gente está, né? Perfeito. Tentar entender onde a gente está frente a essas empresas todas que estão vindo de fora para dentro e culturalmente muito, muito distante da nossa, né? Eu costumo brincar, falei até isso aqui numa outra entrevista, nenhuma empresa de tech está pronta até passar pelo teste Brasil. É verdade. Caiu aqui, vira outra coisa. Sim. Ninguém sabe o que vai virar, como é que vai ser usado. Aí o cara acha que fez uma plataforma de fotografia, descobre que fez uma plataforma de compra e venda. Não dá para saber, né? O brasileiro começa... acho que é muito específico nosso isso, inclusive. Muito. É um poder nosso, um superpoder. Talvez latino, é um superpoder. É um superpoder do brasileiro. Como é que a gente opera nesse contexto decolonial? O que a gente tem a oferecer? Como é que a gente se coloca num lugar sendo que a gente já não está liderando a discussão, muito menos as ferramentas, né? Nossa, muito obrigada por ter falado isso. Bom, em primeiro lugar, o estudo decolonial ele é difícil, por quê? Ele é hermético, né? Porque ele vai desafiar toda a nossa forma de conhecimento, de pensamento. Explica um pouco melhor o que é o estudo decolonial. O estudo decolonial é exatamente isso. É a ideia de que, né, tudo aquilo que a gente aprendeu no nosso sistema educacional, nos valores, né, ele vem de uma perspectiva do colonizador em toda a colonização das Américas. Isso é verdade no Brasil, é verdade em todo o sul global, na verdade, né? E aí a gente vai entender, não, pera, aquilo que a gente aprendeu que é beleza, é aquilo que o colonizador nos diz. Aquilo que a gente aprendeu que é valor, é aquilo que vem do colonizador. O que a gente aprendeu que é o Brasil, é aquilo que vem do colonizador. É como se construir uma questão de história mesmo. Uma questão histórica. Certo? E a gente não tem a nossa para contar, a nossa perspectiva, está aprendendo a contar. Exatamente, talvez. A gente aprendeu lá na escola que, né, o clássico, né, que o Brasil foi descoberto, quando a gente hoje sabe que tinha milhões de pessoas aqui, habitando de uma determinada forma este lugar, né? Então é muito difícil. Então, só que eu sou apaixonada pelo pensamento decolonial, já sabe por quê? E é isso que eu gosto de falar, assim. Porque ele é sobre liberdade. E ele é sobre a gente repensar o nosso pensamento, dizer assim, eu aqui, brasileira, sul global, o nosso balacobaco, o troço chega aqui, a gente lidera, a gente desde o começo da internet, é isso. A segunda população domina. Em tudo sempre. E o Brasil domina, detalhe, falando em português. Obriga eles a traduzirem, né? Isso é muito legal mesmo. Falando em português. Então, com a nossa criatividade, com o nosso balacobaco, e nós ainda aqui, né? Então é o Please Come to Brasil e é isso. De um jeito eles vão nos ouvir. Sim, então o que eu gosto assim de convidar as pessoas para o pensamento decolonial é através disso. A gente ser livre, né, no sentido de ser o rebelde com causa, né, de criar as coisas que fazem sentido para nós, a partir das nossas necessidades e a partir dos nossos poderes. Porque não só a gente tem aqui a liberdade, a criatividade, isso que tu falou muito bem, desse domínio que a gente, né, tudo que é a habilidade do futuro brasileiro, check, check, check. Sim, é uma flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, criatividade, check, check, check. E aí nós ainda temos o quê? A Amazônia, floresta em pé, sabedoria indígenas com povos ainda aqui remanescentes que falam idiomas nativos, enquanto os países já foram exterminados, nós temos aqui essa riqueza. Temos toda a cultura diaspórica africana, que nos traz as tecnologias sociais, do aquilombamento, de todas as coisas que não existem em outros países, né? E aí, com isso, nós temos toda a perspectiva cultural e artística do Brasil, que é um grande refúgio da imaginação,
frente, né, a esse domínio da nossa mente por essas plataformas de tecnologia através da arte, da cultura, que é nós, né? Tu concorda comigo? De certa forma, tem aquela frase, o Brasil é o país do futuro, e às vezes eu brinco, eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos, e eu falo que tá tendo um processo de brasilificação do mundo. E aí depois eu descobri que eu nem conhecia esse termo, eu achava que eu tinha cunhado. Eu fui ver esse termo, acho que de um sociólogo belga, talvez. Descobri outro dia, que não é exatamente esse, mas é parecido. Mas eu falo isso por conta... empresas de crediário nos Estados Unidos. O americano não parcelava nada. Tá descobrindo várias questões que vêm junto com uma certa perda de status de império, né? Começa a sociedade se esgarçar um pouco, e coisa que a gente atravessa aqui há muito tempo. A gente tem muito aprendizado para compartilhar, porque, olha, o mundo, vocês estão lá penando com imigrantes, vocês não conseguem entender essa mistura. Exato. Né? Coisas que aqui no Brasil acontecem pro bem e pro mal, né? Sim. Mas que acontecem aqui, e eu acho isso um aspecto interessante. O outro que aparece no seu trabalho é a questão climática. Como é a questão climática junto com a questão de futuro? Como é que essa questão do meio ambiente afeta a nossa visão de futuro, para além das coisas mais lógicas, né? Do impacto que tem, da parte negativa, da quantidade de água que um data center consome. Não estou fazendo pouco caso, é só porque isso a gente já conhece. Sim. De que outras formas que talvez a maior parte das pessoas não enxerguem essa questão climática e meio ambiente relacionado ao futuro e tecnologia até, talvez? Boa, perfeito. Eu acabei virando, né, uma estudiosa da ciência climática sem querer. Não foi uma coisa que eu optei, mas nesse decorrer do trabalho de cenários, quando a gente vai fazer cenários, a gente estuda vários fatores. Então a gente vai estudar questões econômicas, questões tecnológicas, né? E aí a gente vai estudar o que impacta mais o cenário. E eu comecei a ver que muito daquilo que impactava, né, os futuros de qualquer indústria, de qualquer, né, tipo de comportamento, eram as questões climáticas, que se o caldeira está aqui debaixo d'água, não tem negócio, concorda? Se tem refugiado climático, não tem negócio. Se tem eventos climáticos extremos, a gente perde a estabilidade do clima. Se a água se torna um recurso escasso, isso muda a economia do mundo. E hoje, inclusive, quando eu comecei a estudar isso, isso não era mapeado. Hoje já é mapeado nos principais relatórios dos principais bancos do mundo mapeados. O risco climático é considerado já... Antes era papo de hippie, agora o pessoal do mercado hoje, entendeu. Exatamente. Por quê? Porque em função dos eventos climáticos extremos, agora tem números. Eu consigo dizer, custou não sei quantos bilhões para reconstruir... Mas ainda existe uma resistência, né, de associar, por exemplo, aqui onde a gente está, nessa sala aqui, isso aqui, a gente está em Porto Alegre, onde a gente teve as enchentes no ano passado. Isso aqui ficou... Ano passado? 2024, foi? Né? Isso aqui ficou inteiro debaixo d'água. Esse andar inteiro que a gente está aqui acabou. Isso aqui tudo foi reconstruído por conta da alta do rio que fica aqui ao lado de onde a gente está. Mas muita gente fala que isso não tem nada a ver com o impacto da mudança climática, isso já teria acontecido, isso acontece de tempos em tempos, aconteceu em 1940. Você acha que com os dados, tecnologia, com... novas análises, talvez fique mais claro qual é o impacto, o que é cíclico também, isso pode ajudar? Primeiro é importante todo mundo assim saber, né, que existe um consenso científico sobre mudanças climáticas. Tá. Então assim, essa questão assim, será que é do humano, será que... Isso não, no ambiente científico não existe essa dúvida. Não tem essa discussão. Não tem essa discussão. Agora na COP30, inclusive, foi muito bonito. O Brasil, ou o Sul Global, você tava arrasando. Lá? Você foi? Fui. Eles criaram o pavilhão dos cientistas e eles criaram um manifesto dos cientistas. Qual é o que a ciência sabe hoje? E ela já sabe desses impactos. Então, se você acredita na ciência, você vai acreditar nos impactos climáticos. É a primeira coisa, é pró-ciência. A segunda coisa... Mas depois que a gente viu com a vacina, eu vou te falar isso aí que é o ponto. Foi uma grande surpresa pra mim, assim, porque o mundo não cansa de dar cambalhota e surpreender, beleza, isso a gente já sabe. Mas o da vacina foi uma coisa que me chocou. Quando começou o movimento anti-vax, eu falei, cara, não sabia nem que isso existia. Aí tem um mantra, assim, do Gus Spett, que é um ativista climático importante, e ele fala uma frase que eu acho que meio que resume esse teu ponto, que diz assim, ó. Ele falava assim, há 20, 30 anos, o que eu achava? Tá aqui os dados científicos, a gente vai mostrar para as pessoas vão entender. Pronto, acabou.
isso foi um verdadeiro fracasso, foi um fracasso retumbante da ciência climática, a divulgação científica e a mudança de narrativas. As pessoas não acreditam, a desinformação climática existe porque ela é financiada também, né? Existem muitos interesses por trás da desinformação Empresas climática. Que não querem essa discussão. Então tem muita gente pagando para criar fake news, dizendo, isso aqui não é, isso aqui é cíclico, isso aqui não é verdade, não, tem tudo isso, né? E existe um fracasso retumbante dos dados, que é desse tipo de persuasão, digamos assim. Então, o que tem a ver com Mas por que? Você acha que não é bem comunicado? Eu tenho estudado muito, né, a questão da psicologia das mudanças climáticas. É uma treta. Porque a gente está falando, primeiro, do risco da nossa extinção. Sim. Então, o nosso cérebro ele vai fazer assim, não! Ele vai negar. Ele vai... É quase um instinto. Vai dar um jeito, vai se resolver, é um instinto de sobrevivência. Segundo, tem toda a questão da desinformação climática, né? E terceiro, as estratégias que foram utilizadas até agora, que eram essas. Gente, 1,5 graus, você vai ficar embaixo da água. Isso gera rejeição. E o que eu tento na reimaginação radical e a proposta que a gente faz é como é que tu trabalha, não é positividade tóxica, mas futuros positivos. A partir dos desafios climáticos, como é que tu trabalha inovação climática? Como é que tu trabalha resiliência? Como é que tu trabalha tecnologia que está a serviço desses desafios, que são os desafios que a gente vai ter que lidar, entende? Então, assim, eu acho, inclusive, irresponsável uma pessoa fazer cenários de futuros sem colocar clima em primeiro lugar. Saiu essa semana, tu trouxe aqui a questão, né? O mapeamento meteorológico dos riscos de enchentes no Rio Grande do Sul nos próximos 5 anos. Então, você faz aqui um mapeamento de futuros e não mapeia isso, eu considero uma coisa irresponsável. Sim. Entende? Então, é muito assim, conveniente, né? Não incluir isso, até porque ele é sistêmico, tá? O que a minha empresa vai fazer? Se nós estamos falando dos rios flutuantes da Amazônia, que tem a ver com a queima de petróleo, esse é o BO. A gente não consegue criar, não existe solução simples para problema complexo, né? E porque é, como você falou, sistêmico. É sistêmico, é complexa. Então ela necessita de todo mundo. Aí como a gente se sente incapaz no individual, a gente nega. E aí é o fracasso do ativismo climático, da informação climática. Onde eu entendo que futuros ajuda muito. Porque todo mundo quer um futuro com água, com estabilidade climática, sem eventos climáticos extremos. Então a gente consegue concordar com isso, certo? Mesmo pessoas que discordam completamente. Às vezes é só mudança de narrativa, né? Às vezes já me falaram, campanha de financiamento do Resumido. Se você ficar falando que precisa que as pessoas contribuam para o programa, se o programa vai acabar, é um problema meu. A pessoa tem que entender que é ela que vai ficar sem informação. Perfeito. Voltando lá na Copa, qual era o segundo ponto? Você falou o primeiro ponto dos brasileiros. Eu falei que existe, que é muito complicado mesmo, assim, é um fracasso desse projeto, precisa de um novo projeto. E o que eu entendo, assim, ou digamos assim, o que eu acredito, é que os futuros podem unir, eles podem ser essa pauta que ajuda a trazer a questão climática sem ser o desespero, a negatividade, o medo, né? Vamos falar de inovação climática, vamos falar de futuros regenerativos, vamos falar de futuros que a gente quer viver, vamos falar do máximo de inovação tecnológica com o máximo de preservação da natureza, que é isso que a gente quer. E esse, para mim, é um desafio lindíssimo para uma comunidade de inovação, para designers, para profissionais de tecnologia, considerando a questão do clima como um desafio de inovação. E não como, o BO, meu Deus do céu, né? Não entendi direito esse negócio, 1,5 graus não tem nada a ver comigo. Eu acho que os cenários futuros nos ajudam a ter uma postura assim, mais adulta, sabe? E que nos coloca num lugar de potência, de vamos resolver aqui o problema real que existe. É até aqui que dá para ir, é dessa forma que dá para fazer, e são limites, né? São limites. E todo mundo sabe, gente, quem estuda criatividade sabe. Restrição é o que gera criatividade. Se eu te disser assim, cria uma casa linda, você vai dizer, não, como assim? Agora, se eu te disser, cria uma casa linda, sustentável, com água potável dentro com esse material. Com esse material que não prejudica, tu começa a criar. Você já tem um parâmetro, isso eu concordo totalmente. Exatamente. Você ter limite. Então, exatamente. Então, a restrição e as pautas de respeito à vida, de respeito à natureza, elas são um grande estímulo à criatividade. É maravilhoso de trabalhar. E eu acho que é isso que a gente tem que incentivar para sair para desapegar dessa história que não deu certo, a narrativa climática até então. As pessoas não se mobilizaram, né? E aí eu concluí com essa fala do Gus Spett. Ele diz, eu achava, né, que com alguns anos de
divulgação científica, a gente resolveu o problema, né? Ele disse que não, que o problema é a questão interna, né? A grande crise climática é a crise da ganância. A gente precisa de uma grande sessão de terapia global, todo mundo sentar Exatamente, refletir. A gente sair do curto-prazismo e da ganância. Exato. E pensar no coletivo. Então é sobre isso que a gente precisa trabalhar. Não é sobre awareness dos dados climáticos. Isso não funcionou. Vamos ter que buscar alternativas que nos busquem a gente se conectar com o coletivo, a gente resgatar o senso de coletivo, inevitavelmente vai nos fazer resgatar também o senso de preservação da nossa própria capacidade de sobrevivência no nosso querido planetinha azul, né? Excelente. Ó, quem quiser encontrar seu livro, te achar nas redes, fala aí. Então, tá aqui o Reimaginação Radical, da editora Bambual. Pode procurar, o meu arroba é Lubazanella em todas as redes. E a gente tem também, eu trouxe aqui o baralho. Olha. O baralho da Reimaginação Radical. Eu trouxe para te presentear. Opa, obrigado. Esse fica pra ti. Um presente. É super legal, é um baralho só de perguntas sobre futuros. Ah, que massa. E aí, isso é tanto para workshops e projetos que tu pode fazer. Pois eu queria quando pode salvar teu Natal, viu? Eu ia entrar nesse tema de falar ainda sobre workshops e outras coisas. Não deu tempo, a gente marca um outro papo, outro dia. Vamos marcar outro Obrigado dia. demais. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Esse episódio foi gravado durante o AI Day do Instituto Caldeira. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A gravação foi feita pelo Save Studio no estúdio pop-up do Caldeira, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.